Eu e o Gabriel, a gente se conheceu a partir do momento que eu entrei na mídia. Ele já era fotógrafo da mídia. Ele perguntou onde eu trabalhava, aí eu falei pra ele perguntou onde eu trabalhava e tal. Aí a gente começou a conversar. Aí depois ele perguntou se a gente podia começar a orar pra ver se realmente era da vontade de Deus. Aí a gente começou a orar, a gente orou, acho que foram uns 3 meses. Depois a gente recebeu a confirmação de Deus, as orações. Aí foi isso, a gente começou a namorar. Ela estava num culto, eu cheguei e falei, que moça bonita. Aí comecei a puxar assunto pra saber de onde ela veio, o que ela veio fazer aqui. Descobri que ela veio da Bahia, mas o que ela veio fazer? Por que ela veio pra cá? Veio pra estudar. Estudar o quê? Saber mais ou menos a linha de onde ela veio, quais são as doutrinas dela, o que ela pensava sobre a vida, coisa e tal. Aí, conversando ali, aí ela chamou a atenção, aí eu desenvolvi uns assuntos mais sérios, tipo, você veio pra cá pra quê? Faculdade. Opa, se interessa em estudar. Já tava me lascando 4 anos estudando, falei, vai entender o meu lado. E é ruim também ficar com uma pessoa que não consiga entender o teu lado. Aí foi só oração, falei, Jesus, será que ela vai aceitar conversar comigo? Será que ela vai responder o oi do WhatsApp, do direct, do Instagram? Foi isso. Eu conheci ela através da minha sobrinha. Eu tinha visto ela já antes, né? Mas através da minha sobrinha eu conheci ela, da Ana Cristina. Aí a gente começou a se conversar, se falando, né? E a gente foi se conhecendo melhor e tudo. Até chegou o momento da gente namorar e casar, né? E hoje estamos juntos aí, é uma pessoa maravilhosa. Tá? Eu e ela nós se dá muito bem. E o meu amor por ela é muito grande, né? E ela é uma pessoa super bacana, maravilhosa, hospitaleira, muito conselheira, amor de pessoas. Olha, eu conheci ele no casamento da sobrinha dele, da Ana Cristina, com o meu irmão Emerson. Na época ele era casado, né? Ele era casado, eu também era casada, então eram parentes, né? Isso foi a primeira vez que eu conheci ele. Aí depois de lá, Nossa, eu e o Mel que nos conhecemos já de infância, né? E através da música, e foi a forma de nos se aproximar, porque ele sempre foi do louvor aqui na sede e eu congregava na Rua M toda a minha vida. E aí quando a gente se conheceu foi assim, através da música. Conhecemos ela na escola, eu na minha vida, no meu cotidiano, já conhecia ela desde pequena. Ela cresceu, eu continuei, eu conheci ela, né, numa fase na vida dela como estudante. Eu não, já tinha acabado meus estudos e me aproximei dela, ela ainda estudando, deu certo, conversamos, demonstrei interesse nela e acabamos acertando, passamos a namorar. Não foi assim muito tempo, acho 2 anos, namorando, 2 anos e meio, acho, 2 anos e meio, depois nos casamos. Denise, eu conheci ela, foi congregar, ela morava em Jaboticabal, eu morava aqui, aí sempre quando tinha, nossa igreja pertencia a Jaboticabal, então quando a gente tinha um congresso, algum ensaio geral, eu via ela lá. Aí eu mandei recado que queria falar com ela, aí assim, ela falou que queria falar comigo, mas não deu tempo de se encontrar, aí eu mandei uma carta para ela e a gente marcou um encontro, deu certo. Nossa, foi muito tempo atrás, faz tempo, foi em 1995, foi em congressos, e tanto é que no dia da fraternal eu até lembrei, né, que na época de jovens, da nossa época, era muito, jovens se encontravam muitos em ginásios, essas coisas, sabe, e eu sempre via ele, né, e ele, como ele sempre tocou, ele se destacava, né? E eu pensava, nunca ele vai olhar para mim,
Então, mas aí até que um dia ele quis me conhecer e a gente se conheceu. Foi em congresso ainda das irmãs, ainda em Jabuticabal. Conta a historinha aí pra gente. Como a gente se conheceu, ela veio de Rincão, né? E ela tava com um vestidinho simples e foi cantar lá na frente. E eu tava no fundo ainda, eu tava voltando para a igreja, né? Eu tava no fundo lá da igreja, não tava nos jovens mais. E assim que ela começou a cantar lá na frente, que eu vi ela, já gostei dela. Entendeu? E ela, acredito que foi da mesma forma. Aí eu perguntei, aí o pai dela teve uma oportunidade, né, no microfone, e o pai dela falou que estava de mudança para cá. Aí foi na onde eu me interessei mais ainda, entendeu? Aí eu perguntei dela para uma prima dela, que é a Renata. Aí a Renata falou que realmente ela ia mudar para cá. E eu esperei, assim que ela mudou, já comecei a conversar com ela. Eu falei, deixa eu conversar logo antes que o outro conversa, né? Então já fui logo lá e já fiz a minha parte. Se eu demorar, outro vai lá e pega, então eu tenho que ir primeiro, né? Foi muito cedo, foi rápido, mas alguém pode ser mais rápido que eu. Como eu conheci o Gilmar? Eu morava em Rincão e eu vim passar umas férias na casa da minha avó, minha saudosa vovó Dolores, e aí eu fui na igreja junto com a família do meu tio Carlos, com as minhas primas, Renata, Juliana, Adriana, e nós fomos para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei, eu virei para trás, foi amor à primeira vista. Eu vi ele e na hora que eu olhei para ele, eu tive aquele impacto. E aí nisso, sabe assim, as minhas primas falaram, não, mas ele já tem uma filha, que não sei. Isso não me fez não foi nenhum problema. Foi amor à primeira vista, foi assim que eu conheci ele. E aí, eu voltei para Rincão, nós não trocamos ideia, não trocamos telefonema, nada. Simplesmente voltei para Rincão, não tinha telefone, não tinha celular, WhatsApp, nem pensar, entendeu? Quando eu cheguei lá em Rincão, tudo, que as minhas primas tentaram me falar, só que não conseguiu porque foi interrompido pelo meu pai, que meu pai sabia que tinha um cara aqui afim de mim, e eu nem fazia ideia que era o Gilmar. Então foi amor à primeira vista, eu conheci ele assim. Eu conheci minha digna esposa lá na fazenda do meu avô, quando ela foi ali morar na terra dos meus tios, na região de Itaporã, no estado do Tocantins. Foi a melhor coisa da minha vida que eu já conheci. Nesta época, ali na cidade, na fazenda, na região do Itaporã, no estado do Tocantins, eu morava em Colmeia e eu ia só nas férias. Porém, era uma grande expectativa na minha ida, nas minhas férias para aquela fazenda, porque eu sabia que ali eu iria poder ver alguém que eu já estava de olho, mesmo na minha adolescência. Eu ainda era adolescente, mas já podia ver algumas virtudes que encaixava naquilo que eu sonhava para a minha vida. Portanto, ela sempre foi a realização do meu sonho. Na verdade, eu conheci Eurimar ainda criança. Nós éramos da mesma igreja. Foi no estado de... hoje é Tocantins, antes era Goiás. E depois eu fui para Goiânia, Goiás, e a família dele também veio para Goiânia, que é a capital do estado de Goiás. E nós continuamos congregando na mesma igreja, Assembleia de Deus Madureira, como sempre. E foi assim. Há 20 anos atrás, nós conhecemos na nossa adolescência. Foi na escola. Na escola a gente se conheceu. Eu era praticante de esporte, jogava futebol e era mais com as amigas. Começaram a gente trocar olhares e tal. E de repente, num dia desse, a gente começou a conversar. A gente trabalhava junto, praticamente trabalhava no mesmo setor. Eu trabalhava na Mombuca, ela ficava uns 2 quilômetros distante. Então a gente começou a ter aquele momento de ficar, de estar
próximo. Na escola a gente conversava muito, até que a gente começou a acionar um relacionamento. Então eu tinha 14 anos, ela tinha 17 anos, e aí a gente começou a se encontrar na hora de almoço, que eu trabalhava na granja. Então no meu intervalo de almoço eu me arrumava inteirinho, penteava cabelo, passava perfume, fazia tudo para chegar lá na hora do almoço, cheirando ovo, né, catando um ovo lá de galinha. A gente se encontrava muito na hora do almoço lá para conversar, mas foi emocionante a forma que a gente se encontrou, né? Foi um período de escola, mas foi fantástico. Eu conheci o Wesley no interclasse da escola, ele estava na sala da minha irmã e eu fiquei encantada por ele jogar futebol, e aí nasceu um romance. A minha irmã foi o cupido no caso. Ele foi jogar futebol e eu fui estudar fora do Brasil e tudo mais, e aí por 20 anos a gente ficou longe um do outro, e depois de 20 anos constituímos uma família. Depois de 20 anos. Foi o meu primeiro namorado e meu primeiro amor. E é o meu eterno amor e meu eterno namorado. Cara, deixa o prato em cima da mesa. Eu odeio. Ela fala, ai, Gabriel. Eu falo, vixe, já vai vir alguma coisa. Eu começo a pensar tudo que eu fiz. Falei, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz isso? Eu já falo assim, o que eu fiz? Aí ela fala o assunto, exemplo, deixou o copo na sala. Eu falo, meu Deus, só pegou o copo. Eu pego o copo, leva, pronto, satisfaction agora. Ai, Gabriel. Eu falo, meu Deus. Não prestar atenção no que eu falo. Só. Falar alto. Só. Quando ela fala alto. Eu não gosto que ela fala alto. E ela fala alto? Em casa sim, parece, né? Nossa, ele fala demais. Quando a gente está discutindo assim, ele não para de falar. Ele começa a falar. Aí na hora que parece que eu esqueci, quem esqueceu, ele começa tudo de novo. É só isso. Alguma coisa? Alguma coisa. Ela fecha a cara. Ou ela quer só ela falar, né? E eu tenho que ouvir tudo que ela tem para falar. A hora que eu vou falar, ela manda eu ficar quieto. Que ela tá falando. E fica por isso mesmo. É o que me irrita, né? O que o Gilmar faz que me irrita? Tem várias coisas que ele me faz que me irrita, mas como eu tenho que falar uma das coisas, ele, por exemplo, eu tô na minha caixinha do nada, muitas vezes eu tô calculando alguma coisa, ele vem, ele pode estar onde ele for, ele passa a mão na minha boca. Do nada. E ele sabe que isso me irrita. E aí até minha filha fala, ô pai, passa a mão na boca dela, pai, porque isso me irrita. Do nada, de repente. É uma das coisas que me irrita. Olha, alguma coisa que ela faz que me irrita, na verdade, praticamente não existe. Porque a vida a dois, ela é uma vida de união de ideias. Nem sempre nossas ideias batem. Mas é muito difícil você ser irritado por alguém que você ama. Isso não quer dizer que ela não tenha defeito e que eu não tenho meus defeitos. Mas tudo o que acontece, a Bíblia fala que o amor supera. O amor transcende. O amor dá a volta por cima. E tudo o que ela faz, o amor que eu tenho por ela, torna uma pessoa fantástica. Então, ela não me irrita, ela só me traz alegria. Olha, o que mais assim incomoda, eu acho que é quase um coral de quase todas as mulheres. É desorganização, né? Jogar uma toalha molhada em cima da cama. Então, isso é uma coisa que incomoda. Olha, o que é que ela faz que me irrita? É difícil porque ela tem uma autocrítica muito aguçada.
Então, às vezes, eu acho que não chego no nível do que ela espera, porque a crítica dela é muito avante. E às vezes a gente fala assim, mas não é uma irritação praticamente dito, né? Não me irrita com nada que ela fala. E até às vezes eu falo que a voz dela é uma música para os meus ouvidos, que eu gosto de ouvir ela falar que ela fala bastante, mas o que me irrita, não vejo nada que me irrita nela, nada. Irrita? Nada. Que ele irrita? Ele se atrasa muito. Ele é o atrasildo. Ele me irrita quando ele se atrasa. A atenção. Ele é meu melhor amigo, de verdade. Uma chamada que ela fala, eita peste, do nada, acontece uma coisa, eita peste, eu casco o bico. Então é espontâneo, é muito espontâneo. Ele é autêntico e tudo que ele faz, eu tenho certeza que vem de dentro, é do coração dele. E seja pouco ou muito, mas é autêntico. Bem disposta a ajudar, a auxiliar naquilo que for preciso. Ela é bem espontânea, faz as coisas, procura fazer as coisas com excelência, tudo. Me ensinou a cozinhar, que eu não sabia. É uma coisa muito importante. O que mais amo, o jeito dela, né? Dela tratar os filhos, né? O jeito que ela me trata, assim. No dia a dia, a compreensão que ela tem, porque eu nem todos os dias eu estou em casa, eu faço turno, então às vezes eu não posso estar presente no Natal, no Ano Novo, ou numa Santa Ceia, no congresso, mas ela sempre me apoia, né? Ela é uma pessoa que entende, me compreende. Essa parte é uma parte muito, admiro muito ela, porque tem pessoas que não conseguem entender. E o jeito que ele cuida de mim e dos meus filhos. O carinho que ele tem pela gente, sabe? Isso daí é incomparável, o amor que ele tem pela gente, assim, o jeito que ele cuida da gente. Ele tira da boca dele para dar pra gente. Tudo. Aquele cabelo dela, né? O olho puxado. O que ela é, o que eu gosto, né? O que eu mais amo, nossa, a cumplicidade dele, a parceria. Ele é um marido que me apoia em tudo, assim, nas minhas maiores loucuras. Quando muitas vezes também eu estou para baixo, eu acho que não vai dar certo, ele me impulsiona e fala assim, você é capaz, entendeu tudo. Tem hora que deixa ele um pouquinho para baixo, tem hora que ele fala, não, eu queria ela só para mim. Aí tem hora que ele fala, não, Jô, vai para cima, você vai dar conta, ajuda mesmo o pessoal. Mas tem dia que ele não quer que eu ajude ninguém, ele quer que eu seja só dele. Aí ele não sabe dividir isso. O que ela faz que eu mais amo? Tudo. Na verdade, o que eu entendo é o seguinte. Eu sempre digo para minha esposa que o amor que eu tenho, que eu sinto por ela, é algo muito grande. Então, quando a gente ama, o cabelo quando arruma, a gente ama a arrumação do cabelo. A unha, a gente fica feliz com a unha pintada. O franguinho queimado ou assado, a gente fica feliz com o franguinho assado que ela faz, entendeu? Quando a gente ama, o nosso gosto, muitas das vezes, torna o gosto dela. A gente vive para ela. E por isso que eu amo tudo que ela faz. Isso aí são várias coisas, né? São vários fatores. Uma é a disponibilidade que ele tem, assim, de estar na obra, o cuidado com a família, né? Como esposo, como pai, como servo de Deus, o cuidado que ele tem com a igreja. Isso é uma forma, assim, que a cada dia nós aprendemos a amar, assim, de forma incondicional. O que mais amo nela? Aí são vários pontos, né? Eu gosto da fé que ela tem. Uma mulher de fé, que te põe para cima, no momento que você está muito para baixo, ela te coloca para cima, ela pensa positivo, ela acorda num dia como se fosse um dia extraordinário. Então isso
é uma qualidade que ela tem. Ela, muita fé, muita positividade. E é isso. O que você mais ama nele? Tudo. Mas o que eu mais amo é a forma que ele me trata, o carinho que ele tem por mim diariamente.